vamos falar aí sobre o PostgreSQL 16, versão 16. Então, isso aqui é notícia fresquinha, assim, fresquinha, saiu ontem. Então, no dia 14 aí de setembro, né, ontem, de 2023, o Postgre Global Development Group anunciou o lançamento da versão 16, então, do banco de dados, aí, né, do SGBD, né? A versão mais recente do banco de dados aí, open source, que é um dos mais avançados do mundo, se não o mais avançado. Então, a versão 16 inclui melhorias de performance e na experiência de desenvolvimento, evoluindo a sintaxe SQL JSON. Então, vamos lá para o artigo, que é interessante aqui algumas coisas, né? Bom, acho que as questões aí, né, Felipe, de performance são sempre, né, também não sou especialista em SQL, mas aqui fala sobre uma parte de Query Planner, que agora pode paralelizar ali os full e write joins, né? Então é interessante que estava lendo isso aqui e pensando aí nos problemas que a gente tem aí com o GraphQL e tal. E, pô, aqui a gente está no beat do SQL, né? Mas muito legal. Mas acho que o que me chamou mais atenção aqui foi a parte da sintaxe mesmo aí, né, de SQL e JSON, que tem algumas coisas interessantes ali, como o JSON Array AGG, que eu não sei o que é, e o isJSON. Mas na prática, o que eles implementaram, então, foi mais funcionalidades, né, incrementaram essa parte da sintaxe de JSON no Postgre, que já tem faz um bom tempo, né? Então, isso na experiência acaba sendo muito mais interessante de se desenvolver, né? A gente não usou, acho, em nenhum momento, né, Felipe, a parte de JSON no Postgres, não lembro, assim. Porque na verdade foi amadurecendo bastante, né? E eu aqui tenho um pouco de viés também, porque o Postgres sempre foi o meu banquinho do coração. Eu sempre gostei muito do Postgres, né? E ele sempre foi muito robusto, sempre teve uma performance que eu gostei bastante, né? E ele sempre foi muito moderno. Então, o próprio NoSQL funcionando, né? Tu tem como botar um NoSQL lá para dentro, tem que botar o JSON, e agora o que eles fazem o que eles trazem é que tu pode pedir por um JSON e tu não precisa parsear depois, ele vai te dar o objeto direto, tu consegue pesquisar e encontrar elementos dentro do teu JSON. Então, tipo, ficou muito melhor. Ele provavelmente está trazendo toda uma estrutura, né, de hierarquia, de indexação interna para tratar o JSON especificamente, né? Lembrando que o JS do JSON é JavaScript, né? Então é interessante que eles estejam olhando para isso tudo. Então, acho muito legal mesmo isso aqui, e acho que abre portas para a gente fazer coisas muito interessantes. E também acho que ele segue aquela. O Postgres, eu gosto muito do Postgres, mas ele segue aquela tradição de alguns softwares antigos, que é de ter um software muito bom e um site horrível, né? Eu acho o site, essa parte daqui do blog deles é horrível. Não sei, parece uma Mas tradição. isso é método. Isso é método, tem que ser para. A gente falou aqui esse tempo, né? Para saber se o software é bom, o site tem que ser muito ruim, porque o Postgre é perfeito. É um exemplo perfeito, exato. É. Então, eu gosto muito disso tudo ali que eles estão lançando. E isso de performance improvements também, esse planner é uma coisa que faz muita diferença, e em especial se tem uma base muito grande, né? Então, nota mais para quem tem uma base muito grande. Então, tá aí, vale a pena dar uma olhada nessa versão. Sei que atualizar banco às vezes pode ser um pouco dor de cabeça, mas talvez justifique com essas melhorias, né? O que eu ia dizer antes que eu esqueci, que é o que está escrito aqui, é porque essa implementação é basicamente tem uma engine ali, né, que interpreta JavaScript, né, para ter essa, não sei como é que é de fato o JSON, mas o Postgres anunciou, né, um tempo atrás que tinha esse suporte a conseguir interpretar código JS, né. E aí aqui a gente vê, né, que, por exemplo, isso que eles implementaram aqui, que agora é possível separar, né, os números lá, os milhares, né, com underscore, né? Isso aqui é uma funcionalidade que tem lá, acho que é no Big Int, né? No Big, né? Não sei se, acho que é no Big Int, né? Enfim, tem na spec do JavaScript, né? Então agora eles implementaram isso porque faz sentido aqui também com o JSON. Então, isso é bem legal, assim, né? Ter essa interoperabilidade, assim, dentro ainda de um SGBD. A Evelyn ali comentou que qualquer banco pode ser NoSQL. É verdade. Eu já vi bancos que tinham uma tabela com 36 colunas na tabela. Ou se quiser botar uma coluna só também pode, né? Com JSONzão lá. Qualquer. Mas eu já vi umas coisas bem divertidas assim de trabalhar. Sim. E antes do Postgre e outros bancos implementarem a funcionalidade de ter JSON dentro né, da sua própria estrutura, isso já era feito há muito tempo. Era tratado como gambiarra, né? Mas até HTML, né? Sim, E text. eu Tu tinha um não campo vejo nem text. como um problema, né? Mas tipo,
uma tabela, pode botar o que quiser, né? Então, quem já não A trabalhou em tabela é minha. projeto, quem não trabalhou em projeto ainda trabalha, que tem lá tem algum campo lá que tem HTML lá, né? Aí tá, tem que fazer os filtros lá e tal, mas acho que o WordPress ainda faz isso, de ter HTML dentro, né, do MySQL lá. E beleza. O Uriel também comentou, será que ele consegue entender os binários JS, type arrays? Não sei, Uriel, porque eles implementam, mas eu acho que não é tudo, né, da spec JS. Então, tem que, porque tanto que agora eles estão implementando isso, né, de ter possibilidade de separar os milhares ali com underscore. Isso é uma spec, se a gente está certo, e é do Big Int, mas independente se não for, é uma spec JS que é relativamente moderna, agora que eles estão implementando. Então, acho que não é, tipo, eles não tem um V8 lá. Se eu não me engano, o Postgre tem uma implementação própria de JS. Posso estar falando besteira, tá? Mas se eu não me engano, a gente anunciou isso numa weekly de anos atrás, que a engine que eles tinham implementado, não, eles optaram por não usar uma engine que existe, tipo, tacar o V8 dentro do Postgre, ou tacar um outro runtime lá, justamente porque pensando em performance. Então, se eu não me engano, eles fizeram um parser que é só para o que precisa. E aí faz sentido olhando aqui para essa parte do separador. Mas não sei, pode ser que eles tenham mudado isso. Eu lembro que na época tinha alguma coisa assim.